A gente está criticando muito o conservadorismo, você tem chamado de neopuritanos, e é verdade. Eu queria saber, para a gente abrir esse leque de outros, lógico que eu entendo, porque o movimento bem conservador cada vez esse movimento neopuritano está ganhando mais força e ele vai fazer isso, principalmente nós que somos de igreja histórica. Mas eu queria também, se você acha, não sei quanto dá para abrir esse leque, de pensar não seria sistemas teológicos, mas seriam sistemas que por muitos foram lidos acima das escrituras. Vou tentar dar um exemplo aqui para ver se tem outros. Mas, por exemplo, 2 séculos atrás, nós tivemos um movimento muito racionalista. E a razão era acima de tudo, e eles duvidavam de qualquer coisa sobrenatural, como se o Deus que não se mistura na sua criação, ou não pode intervir. E aí, por muito tempo, eles foram tirando coisas que estava na Bíblia, e colocaram isso como algo que não, é só um jeito de escrever. E hoje a gente sabe que o autor bíblico, em vários momentos, tem que ele está acreditando ali, ele está descrevendo isso. Você pode até falar, é a crença dele, eu não acredito. Mas você tem que ser honesto com o texto. E por muito tempo, vamos chamar, esse movimento, que na época seria chamado de liberal, né? Ele colocou a razão acima das escrituras. Isso também a gente pode dizer que é uma leitura enviesada, uma leitura, uma hermenêutica que já está indo com tudo pronto para o texto. Tem outras que estão acontecendo em menor porte também, Gouveia? Não, então, vamos usar o exemplo que foi dado pela nossa ouvinte, a teologia da libertação. Não é? Alguém poderia pensar, então eu não vou mais ser adepto da teologia puritana do século XVII e vou optar pela teologia da libertação da segunda metade do século XX. Bom, não é isso que eu estou propondo. Tudo bem, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que ser crítico de todos os paradigmas teológicos, de todas as diferentes formas de fazer teologia. A única maneira da gente fazer isso é a gente desenvolver essa capacidade de enxergar as lentes. É claro que o teólogo da libertação também está usando um par de lentes para ler a Bíblia, só que é um outro par de lentes. Então, o que eu faço? Eu tenho que conhecer as lentes. O que eu estou dizendo é que a maioria dos evangélicos sabe que a teologia da libertação é um par de lentes. Chame você de marxismo, o que você quiser. Mas existem outros pares de lentes que o evangélico não percebeu que estão diante dos seus olhos. Não é? Por exemplo, o neoescolasticismo protestante do século XVII, a teologia puritana do século XVII, que é também racionalista, porque é um outro tipo. Tem o racionalismo naturalista, ao qual você fazia menção, mas tem também o racionalismo lógico-dedutivo, que acredita nos poderes da razão, de deduzir um sistema de pensamento nos mínimos detalhes. E aí o que acontece? Os dogmas, e isso é que é o dogmatismo, né? O dogma deixa de ser 5 ou 6 ideias fundamentais e desce às capilaridades. Tudo vira dogma. Por quê? Porque uma coisa é inferida da outra e, de repente, todo o pensamento cristão, todas as ideias acerca das mulheres, acerca das crianças, acerca do casamento, acerca de como você deve viver, como você deve comer, como você deve dormir, vira tudo dogma. Por quê? Porque você desenvolveu uma forma de racionalismo em que as inferências dedutivas vão determinando todas as mais mínimas capilaridades do pensamento e do comportamento humano. Isso sectariza o cristianismo. É um processo de sectarização que vai da ideia de igreja para a ideia de seita. As pessoas pensam que são duas coisas estáticas, estanques e completamente separadas. Não. É uma gradual sectarização que a igreja vai se transformando em seita, né? O movimento contrário também é possível. Uma seita pode gradualmente se transformar em
Igreja. Sim, eu vi muito. Então, tudo depende, é claro, de como que a gente desenvolve, como é que o pensamento, a igreja caminha, evolui ou involui, ou deteriora, não é? Mas o fundamental é que a gente, aí o que eu recomendo aos meus alunos, tenha vários pares de lentes, use dezenas de pares de lentes, leia a Bíblia a partir de diferentes perspectivas, não tenha medo de conhecer e usar a teologia da libertação. Não tenha medo de ler um teólogo existencialista. Não tenha medo de ler uma interpretação freudiana, psicanalítica da Bíblia. Não tenha medo de ler um autor racionalista, naturalista, que vai explicar todos os milagres bíblicos a partir de fenômenos naturais. Porque todas essas perspectivas, nós podemos compreender que elas são enviesadas. E aí eu relativizo as lentes. Em vez de relativizar o texto, eu relativizo as lentes através das quais o texto é lido pelos seres humanos, e por mim, e por outros. Né? E tudo bem, aí a gente pode aprender. Eu gostei muito que você falou, Marcos, um pouco atrás na nossa conversa, que a gente tem muito a aprender com leitores, com certos autores e leitores da Bíblia, com os quais eu divirjo em algumas ideias, e isso é saudável. Outro dia, uma aluna minha disse, eu parei de ler o livro. Eu perguntei, por quê? Ele disse uma coisa que eu não concordo. Eu falei, mas como assim? Na página 15 ele disse algo que eu não concordo. Aí eu parei de ler. Eu disse, mas não é assim, não é? Não é assim que a gente lê um livro. Faz uma nota no lado do livro, escreve, esse aqui, põe um ponto de interrogação, não é? Mas continua lendo o livro, porque não existe nenhum livro com o qual a gente não vai discordar em algum momento, não é? E o fato de eu discordar do autor na página 15 não significa que na página 20 ele vai me ajudar muito com um princípio ou uma ideia brilhante, né? Porque toda a verdade pertence a Deus. Isso que as pessoas não entendem, né, Marcos? Toda a verdade pertence a Deus. Eu não tenho que ter medo da verdade. E eu não tenho que ter medo da busca. E assim, eu vou para um outro caminho, Gouveia. Apesar que eu faço isso, mas eu ensino outra coisa, Gouveia. Vou ser bem sincero para você. Eu leio todo mundo e eu relativizo todo mundo. Eu fico pensando, olha só que tem. E eu aprendo com todo mundo que pensa diferente. Aprendo mesmo. Aprendo demais. Tem teólogos aqui, tem gente que a Bíblia é o livro que mais resistiu pessoas querendo destruí-la. E destruir atacando e destruir tentando defender. Porque toda vez que você defende a Bíblia, você está destruindo ela, porque você está falando o Deus que inspirou ela é fraquinho e precisa muito de você ali na sua batalha, na sua jihad para defender. Então você tem muita. E a Bíblia é tão poderosa que ela sobreviveu tudo. Mas eu sempre ensino assim, principalmente quem não quer ser teólogo, quem vai só interpretar a Bíblia, pega a lente de Jesus e dos apóstolos. Assim, veja como eles leem, vê como Jesus, ou então pelo menos bota Jesus, como Jesus faria aqui. Nossa, Jesus faria totalmente diferente de Abraão. Nossa, Jesus faria totalmente de Moisés. Vai te ajudar um pouquinho a pelo menos, porque a gente, como o texto é muito indireto e as narrativas você não sabe será que eu faço isso ou não faço? Aí Jesus ali vai te ajudar um pouco. É lógico, é mais uma lente. Eu tô só quando a gente fala assim, aqui Bíblia interpreta a Bíblia, é outra lente, eu tô pondo uma outra lente. Eu tô escolhendo as lentes, mas pelo menos eu tento escolher a lente que mais está perto da Bíblia, que é, se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, como os apóstolos no Novo Testamento, ou como os profetas interpretaram Moisés. Então, assim, como os profetas, como os sacerdotes viram a criação. Essa criação que tem tantos paralelos com Levítico, como é que eles estavam olhando os sacerdotes interpretando ali? Então, assim, tenta ter o olhar dos autores bíblicos, os outros, que leram, que citaram, que ecoaram, que fizeram alusões para o autor ali.
E aí eu entendo até assim, leia como as outras linhas sem medo. Eu faço isso, mas se você tem medo, pelo menos então ponha essas lentes aqui, que eu diria que é essa caixinha aqui mais da Bíblia ali, tem menos chance de errar muito. Errar você sempre vai errar, meu amigo. Porque nós somos falhos e a gente sempre é míope na Isso. Bíblia. É. Mas vamos errar. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!